tema dessa mensagem é Famílias em Perigo 2. Semana passada, nós falamos um pouco a respeito do perigo que ronda as famílias. E eu gostaria de pedir a você que abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, para que a gente faça uma meditação deste texto. Casados ou solteiros, ouçam atentamente, até porque o assunto família é um assunto que inspira uma atenção redobrada. O que está acontecendo a nível social, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é muito preocupante. Inversão de valores, pais que não impõem limites aos filhos, casais que enfrentam adversidades e que se esquecem de juramentos feitos no altar, se quebra voto facilmente, infidelidade sem precedentes. Eu sei que nós estamos vivendo o tempo em que Paulo diz que são os tempos da última hora, tempos difíceis, tempo de egoísmo, de avareza, de vaidade, de orgulho, tempos trabalhosos. Mas o cristão, ele precisa ter muito mais cuidado com a família, porque a própria palavra de Deus trata do assunto. E você não tem noção quantos casais que se dizem evangélicos estão se separando. É um número muito grande, um percentual muito alto. E aí é fácil a gente dizer assim, pastor, o diabo é sujo. Nós sabemos disso. Mas parte de muitos casais que se separam, o diabo não tem culpa alguma. Ele é o destruidor de família. Nós também temos visto uma influência midiática, internet, o acesso à informação trouxe destruição para as famílias. O maior exemplo disso é, tempos passados, uma família tinha um televisor, muitos que têm a minha idade aí, 25 anos, não é? Tá rindo do quê, irmão? Muitos que já passaram dos 35, lembram naquele tempo em que tinha um televisor só dentro de casa. Quer ver quantas pessoas são desse tempo? Hoje televisão, claro que as pessoas não dão mais importância como naquele tempo, né? Agora, quando um cara tinha 2 televisões nos anos 80, a família era rica. Era ou não era? Então, cada qual, né? O casal ia para o quarto, não tinha TV. O filho ia para o quarto porque o pai dizia, vai dormir, filho. E não era assim com esse jeitinho que eu falei. Existia um limite, a informação ela chegava, mas não com essa velocidade. Isso tudo está causando, existe hoje uma síndrome dentro da psicologia, que é a síndrome do pensamento acelerado. Existe uma outra que foi descoberta alguns anos atrás, síndrome do transtorno de atenção. Porque é tanta informação que os pais hoje já têm criança nascendo fazendo selfie. Gente, é muito sério. Então, a televisão, a mídia, não é, televisiva, a mídia de navegação na internet, isso tudo trouxe muitas mudanças sociais, influências ruins. Tem muita coisa boa, tem, mas tem muito mais coisa ruim. Hoje os canais de comunicação muito mais informam coisas ruins do que coisas boas. Então a gente precisa entender que nós precisamos de uma bússola espiritual. Quem é a nossa bússola espiritual? A palavra de Deus. O mundo, ele está num deserto. O mundo caminha sem direção. Tem muitas pessoas que dizem, é o fim dos tempos, e nem conhece a Bíblia. Muita gente está dizendo isso.
é o fim dos tempos, o mundo está acabando, e nem conhecem a Bíblia, e nós sabemos que é bem isso que está acontecendo. Então a Bíblia é um rumo para nós, é um prumo, é uma direção para nós, principalmente para os que amam a família. Então preste atenção, o perigo, quando eu me refiro, famílias em perigo, essa segunda mensagem que trata do assunto família, é porque as pessoas estão brincando demais com o perigo. Casais que estão se separando, frustrando-se, traindo ou permitindo a traição, permitindo que um filho saia de casa sem saber onde vai. Mãe, você é mãe, você tem que saber onde é que seu filho vai. O pai também tem que ser participativo nisso. Vem cá, meu filho, onde é que você foi? Se ele não responder, você é autoridade. Nós vamos falar sobre isso aqui. Amém? Esse assunto te interessa? Amém, meu Deus. Para mim me interessa muito. E se tiver uma pessoa aqui que hoje vem em busca de um milagre para sua família, se está aqui, é porque Deus a trouxe e Deus vai operar. Amém? Efésios 5. Paulo começa dizendo assim no primeiro versículo: sede, pois... Eu já tinha dito o versículo? Não. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Amém? Vou repetir aqui o texto, que é base de toda a palavra que nós vamos falar aqui a respeito de família. Paulo está dizendo: sede, pois, imitadores de Deus. Mas aí é impossível, pastor. É impossível ser igual a Deus? Sim. Mas o próprio Deus se fez homem e nos deixou uma herança. Jesus veio a essa terra, deixando a sua glória. Paulo escreve aos Filipenses que ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, se fazendo como nós. Não usurpou de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Então a imagem de Deus, aquele a quem nós devemos ter como parâmetro, modelo, é Jesus. Diga amém. Aí você vai dizer: mas Jesus não foi casado, pastor, por isso que ele era feliz. Quem que disse que Jesus não é casado? E a igreja? A Bíblia chama você de esposa? É porque ele não casou com um só. A Bíblia chama eu, homem, de noiva de Cristo. A primeira vez que eu ouvi isso na igreja, eu fiquei assim, ó: eu não sou noiva não. Porque o carnal não compreende as coisas do Espírito. Só quem é espiritual entende a palavra de Deus. Porque a Bíblia, embora tenha 66 livros e muitos escritores diferentes, desde pastorzinho de ovelha até juízes escreveram textos bíblicos, reis escreveram, mulheres e homens escreveram, anônimos escreveram, e escreveram por uma inspiração divina. Deus os inspirou a escrever. Agora preste atenção, a Bíblia nos serve de parâmetro, as palavras de Jesus nos servem de parâmetro para que nós tenhamos espiritualidade para tratar do assunto família. Escola não trata do assunto família, pelo contrário, as escolas hoje em dia, elas estão cada dia mais sendo um instrumento para destruir a família. Por quê? Porque quem votou no PT, porque existe o PNE, Plano Nacional de Educação, que já está desde o tempo em que Lula era presidente no primeiro mandato. Eles tinham um plano de governo para 16 anos, e se concretizou aquilo que eles planejaram.
E qual era o Plano Nacional de Educação, o PNE? Está na internet. Ensinar sobre ideologia de gênero. A intenção deles é ensinar a criança que ela deve escolher o sexo dela. Isso não é papel do professor, isso é o papel do pai e da mãe de educar sexualmente o filho. Alguém pode dizer amém? Vamos estudar matemática nas escolas. Vamos estudar geografia nas escolas. Porque em vez de ensinar educação sexual para as crianças de 9, 10, 11 anos, por que eles não ensinam biologia, química e física? Por que investindo em material pornográfico para as crianças, eles não constroem laboratórios? Porque é uma intenção diabólica. Já que o pai e a mãe estão ausentes, a escola vai introduzir a criança nesse meio. E quanto mais cedo a criança é introduzida nesse meio, mais problema ela vai ter. Você não tem ideia de quantas pessoas nós conhecemos, eu e a pastora, e já atendemos, ou eu ou ela, pessoas na igreja que foram abusadas quando eram criança. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso causa uma marca profunda na alma. Pedofilia é uma coisa muito antiga. Mas o que o governo, o que o Plano Nacional de Educação tem feito é introduzir a educação sexual nas escolas para atiçar ou inspirar as crianças. Então deixa eu te dizer uma coisa, isso é papel da família. Quando nós nos tornamos omissos, alguém vai governar. O papel de educação familiar não é da escola, é do pai e da mãe. Eu nem comecei a pregar ainda. Ano passado eu ouvi rumores, há muitas conferências com relação à família, e uma das preocupações dos pastores e dos padres no Brasil, porque tem muito padre que exatamente o que o pastor pensa é o que o padre pensa, porque são princípios bíblicos. O ano passado se ventilou que seria tirado o nome pai da identidade e o nome mãe. É tutor, guardador. E é tão bestial isso, que eu não concordo que tire o nome pai ou tire o nome mãe. Já existe, a prefeitura de Florianópolis proibiu a festa do Dia das Mães e a festa do Dia dos Pais nas escolas municipais no ano passado. Não sei se aqui em Concórdia o município decretou isso. Veja, por que evitar a comemoração do Dia dos Pais e do Dia das Mães nas escolas? Por que tirar isso? Porque existe uma ação para destruir a figura paterna e a figura materna. Por quê? Porque um lar precisa de direção. Um carro sem direção, ele se desgoverna. A família sem direção, ela se desgoverna. Agora veja que bestial que é isso. Eu posso não concordar com essa teoria, e não concordo. Agora, até o homossexual que tem uma criança adotada, se forem 2 homens que adotam uma criança, aquela criança que tem 2 pais, ela terá 2 pais. Se 2 mulheres homossexuais adotarem uma criança, aquela criança terá 2 mães. É tão bestial, que é tão besta essa ideia, que mesmo uma criança tendo 2 mães, ela vai comemorar o Dia das Mães. E mesmo um moço crescendo, tendo 2 pais, ele vai comemorar o Dia dos Pais, porque ele tem 2 pais. Veja que besta que é essa ideia. A ideia, ela parte de um princípio. Vamos tirar a figura paterna, pai, e vamos tirar a figura materna, mãe. Por quê? Porque tirando a direção da família, nós destruímos o lar. De que é essa ideia? É daquele que vai chegar para governar um dia. Eu não vou estar mais aqui, nem você. O anticristo. Quem que vai ser o referencial para os jovens do futuro? Vão crescer sem pai e sem mãe? Tire o pai e a mãe da tutela, da direção da família, e você vai ver que sociedade que nós vamos viver. É muito sério, o assunto família, irmãos, ele não deve ser
debatia, a televisão, as novelas, o que eles ensinam há décadas? O que a Rede Globo tem ensinado há tantos anos? Adultério, prostituição, o Big Brother Brasil, que programa educativo, gente. Um programa que promove a pornografia, a prostituição, o adultério. Um programa que promove o consumo de bebida alcoólica e de cigarro, porque não pode ter propaganda de cigarro na televisão. Uma das maiores ideias que tiveram lá no Congresso Nacional foi cortar propaganda de cigarro, que dos anos 80 e 90 eram permitidas. Mas o que adianta? Eles proíbem a propaganda, mas um programa que passa o tempo todo. Tem gente que paga pacote fechado para ficar vendo Big Brother Brasil. E se você já pagou algum pacote para assistir Big Brother Brasil, o problema é seu, não sou eu que pago. Mas você deve ter comido aquela comida que é um lixo. A educação de educar um filho de quem é? Do pai e da mãe. Na ausência do pai, a mãe. Na ausência da mãe, o pai. No meu tempo de menino, numa sala, mesmo em escola pública, eu sempre estudei em escola pública e não cresci revoltado por isso, e passei no meu primeiro vestibular, porque meu pai dizia, estuda, mas ele falava com carinho, senão tu apanha. Eu lembro-me que um amigo meu, ou uma amiga minha, era difícil ter filhos com os pais separados. Hoje, na igreja, na minha classe do Sábado Radical, metade da classe tem os pais separados. O que está acontecendo? E é muito bom, porque alguém pode dizer assim, no passado existia o católico não praticante, mas era católico e ele defendia a fé dele. Vai falar mal para um católico, mal de um padre, ele não vai aceitar. Ele podia não ir na paróquia, ele podia não ir lá na missa, mas ele era católico. Mas naquele tempo eu lembro que mesmo católico, algumas pessoas guardavam nesse período, era o período da quaresma. Quem lembra? Tinham o quê? Preceitos. Eu tinha um primo meu, que eles eram tão religiosos, que tinham uns costumes que eu ficava estranhando. Agora hoje cresce o número de evangélico, tem muitos evangélicos, tem muito evangélico, só que tem o evangélico que hoje ele se diz evangélico, mas não praticante. E ele é o pior do que o católico. Porque o católico ainda rezava Ave Maria, Pai Nosso, com Deus me deito, com Deus levanto, com a graça de Deus, Divino Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E eu rezava. A Bíblia diz que nós não devemos usar de vãs repetições. Mas ele fazia, ele tinha princípio, ele tinha temor. Hoje evangélico, ele fala mal de todo pastor, de toda a igreja. Ele vai para o Facebook, ele lava a alma lá, porque ele não desabafa para Deus, não chora para Deus, é no Facebook. Foi o Bill Gates que... Não, quem que é o fundador do Facebook? Há uma polêmica, né? Mas como é que é o nome do cara? É isso aí. Olha aqui para mim. A família é a célula mais importante da sociedade. Se um câncer entrar no seu corpo, na verdade um câncer não entra, uma célula cancerígena se desenvolve, já está no corpo. Uma célula maligna, a missão dela é matar uma célula viva e propagar aquela enfermidade. E os anticorpos não conseguem destruir o câncer, porque uma célula, ela se modifica tanto, que o anticorpo que está ali dentro do corpo, para combater a enfermidade, ele não consegue combater e ele vai morrendo. E uma célula sadia vai comendo, aliás, uma célula doente vai comendo uma célula sadia. Se instalou na nossa sociedade um câncer maldito, de frieza, de falta de temor, de falta de respeito.
E seja evangélico ou católico ou ateu, vivemos numa época em que o câncer está comendo as famílias. E eu disse, a única célula sadia da sociedade se chama família. Porque pode ser uma mãe e uma filha, mas é uma família. Pode ser um pai e um filho, mas é uma família. O pai vai dizer para o filho, vai dizer, filho, um dia você vai casar e você vai ter a sua família. A mulher pode ter uma filha única, ela vai dizer, filha, um dia a mãe vai te ver casar, filha. E o natural até mesmo para que a espécie se mantenha, é que o homem case, deixe a casa do pai e da mãe, case e frutifique. Mas hoje o que a gente vê é que o câncer se instalou de um jeito que até a gente vê coisas absurdas, como pai matando filhos e filhos matando pais. Mas essa maldição está longe da sua família. Então nós temos que ter um parâmetro. Digo, o meu parâmetro é a palavra de Deus. Tem que ser um guia para nós, um norte para nós. Se colocar eu e você num deserto, sem nos dar uma bússola, nós não vamos saber para que direção ir. Vamos andar em círculo. Tem muitas pessoas andando em círculo. Eu acabei aí a palavra introdutória. Meia hora. Então nós temos que saber quem são, de fato, os integrantes da família. Diga, marido e mulher. Veja, marido e mulher. Não estou sendo homofóbico não, estou falando uma coisa muito séria. Se todas as pessoas deixarem o curso natural da natureza, daqui a 50 anos não tem mais criança. A espécie se acaba. Ou vai me dizer, é isso. Mas aí tem o banco de como é que é? Banco de espermas, né? Mas que doideira que vai ser. Eu tenho visto, a ciência tem pesquisado um meio do homem parir uma criança. Olha que coisa importante para os homens que sonham um dia. Aliás, tem alguns homens que eu não sei, eles já estão meio barrigudinhos, só falta parir, né? Mas é uma coisa absurda, gente, porque foi a missão da mulher é ser mãe. Ela é uma simbiose. Feto não é prolongamento. Não é como a mão, não é como o pé, não é como o apêndice. Feto não é prolongamento da mãe. São duas pessoas, desde a fecundação. Quando o gameta sexual feminino e masculino se juntam pela meiose e formam uma célula, o óvulo é fecundado. A partir daquele momento começa um processo de multiplicação celular. Há uma proteína, glicoproteína chamada laminina, ela que dá adesão celular. E a laminina ela começa a fazer com que o tecido vai sendo formado. Olha o que diz o Salmo: ainda quando eu era uma substância informe, o Senhor já me conhecia. Então Deus te conhece desde quando você estava no ventre da sua mãe. Você não tinha nem rosto, Deus já sabia como você seria. Você não tinha mão, mas Deus já estava formando. É muito sério, irmãos. Querem destruir. As pessoas querem dar o direito das mulheres abortarem, porque tem que ser direito, porque olha, questão de saúde pública. Sim, aí a gente vê como está indo a sociedade mal a pior. Mas não vou falar de aborto, vou falar de família, referencial pai e mãe, dois integrantes importantes. A Bíblia diz que deixará o homem a casa do pai, unir-se-á a sua esposa, a sua mulher, e ambos serão uma só carne. E Jesus afirma isso, como eu disse semana passada em Mateus, que o que Deus uniu, o homem não. Aí você vê, irmãos, tem muito laço de alma, muitas pessoas que, olha, casam, separam, e elas acham que vão ser felizes. E esse negócio não é novo não, já é do tempo de Jesus. Jesus encontrou uma mulher no poço, meio-dia, João 4, a mulher samaritana. E Jesus disse, vai e chama o teu marido. Ela disse, Senhor, eu tive 5. Aliás, eu tive 5 não, eu não tenho marido, né? Jesus disse, você realmente teve 5, que tu tens agora não é teu. Eu não tenho marido. Veja que coisa velha que é esse negócio de família.
já tem problema de família lá atrás. Só que nunca no número tão desordenado, tão violento como nos dias atuais. Aí a mulher precisa se encontrar em família, no seu seio familiar. As mulheres querem ouvir o que eu vou falar aqui? Senti uma revolta interior. Olha aqui, mulher, seja solteira ou casada, preste atenção. Abra aí no versículo 22. Mesmo capítulo 5. Tarefa da mulher no casamento. A mulher tem que ser ajudadora. Diga amém, mulheres. Mulher é auxiliadora. Porque a mulher que é Jezabel, ela vai pôr o lar em destruição. Ela vai pisar na cabeça do marido. Às vezes as mulheres, elas estão tão modernas, que elas vão ler esse texto na Bíblia e elas vão dizer, não concordo. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo a seu marido. Não é parte. A Bíblia é séria ou não é, gente? Então você vê, a mulher, ela cresceu, ela desenvolveu um papel social. Glória a Deus por isso. As mulheres ajudam os maridos. Glória a Deus, tem mulheres hoje que dirigem melhor do que o homem. Vocês não vão dizer amém não, mulher? Tá certo que eu concordo que já tem retrovisor, tá, gente? Ó, quando vai manobrar o carro, não fica fazendo assim. Ou assim. Ó, bota a mão aqui, fica olhando pra trás. Não precisa. Elas gostam tanto de espelho, usa o espelho ali. Mas as mulheres, quando elas pegam as coisas para fazer, elas conseguem ter mais detalhes do que os homens. Hoje tem mulheres, irmãos, que são caminhoneiras. Hoje tem mulheres que são médicas excelentes. No meu tempo de menino eu lembro de ver médica só pediatra. Hoje em todas as especialidades. Nós temos hoje, não é? No tempo em que nós éramos meninos, que passaram de 35, professora eram as mulheres. Professor, quando falava de mulher ser profissional, ter uma profissão, era professora. Hoje tem um nível no mesmo patamar do que os homens. A única coisa que elas requerem é o direito de ter o mesmo salário, como a gente tem observado que um homem às vezes ganha mais do que a mulher. Tudo bem, glória a Deus que elas ganharam esse papel na sociedade. Porém, muitas mulheres estão sofrendo de depressão porque elas não têm o papel de ser o cabeça do lar. Que é ela que comanda, é ela que faz tudo, é ela que determina as coisas, é ela que diz a hora do filho para a cama, é ela que manda o filho acordar, é ela que diz o marido faz isso, e o marido está lá. Errado! Isso não é regra, isso é exceção. Tem um ou outro marido que às vezes e eu não posso dizer como tem que ser. Eu estou dizendo que a Bíblia diz como tem que ser. Se você não concorda comigo, você não está concordando com Paulo, que estava inspirado por Deus aqui, não somente ele, mas Pedro falou a mesma coisa. O próprio Senhor Jesus Cristo usou isso como exemplo. Então qual é a missão da mulher? A missão da mulher, vamos abrir em Tito, vai um pouquinho para frente. A gente melhorar um pouquinho aqui. Depois de Timóteo. Não desmarque Efésios. Vamos para Tito. Tito 2. Tem gente que nunca leu Tito aí na Bíblia. Tá, lê agora. Tito. É apelido, né? Nome. Tito, achou? Timóteo, tem duas cartas. Tito 2. Versículo 3. Olha a importância das mulheres
serem referenciais. Eu vou voltar lá para a sujeição da mulher, calma, segura as pontas aí. Versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. Meu Deus do céu. Olha o que Paulo está dizendo. Como convém às santas. É para a igreja, isso aqui não é para o ímpio. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas. Não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres mais novas a serem o quê? A serem prudentes e amarem os seus. Como é que está aí, mulher? Amarem os seus. E a quem mais? A serem moderadas, castas, boas donas de casa. Ih, que livro antigo é esse, pastor? Ué, mas você trabalha fora, mas você deixa a sua casa uma bagunça? O quê? Você trabalha fora e agora cada um faz aquilo que deve fazer? Eu, como pastor, lavo meu prato, meu marido que lave o dele. Eis aí a porta que o diabo precisa, porque você começa a dizer, ele que lave a sujeira dele. Logo, logo ele vai encontrar uma que vai se sujeitar a ele. A não ser que ele realmente seja um homem muito fiel, muito zeloso, muito temeroso, muito de Deus. O que é meu, o que é dele. A mulher que faz isso, ela está sendo insensata, ela está sendo imprudente, ela está sendo nécia. As mulheres devem amar os seus maridos, devem amar os seus filhos, devem ser sujeitas a seu marido. Veja o que a Bíblia diz, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Volta para Efésios. As mulheres estão aí? Glória a Deus por elas. Então veja, as mulheres são chamadas para, inclui o marido no amor, são chamadas para a submissão, aceitar a missão do marido, são chamados para a pureza, são chamadas para ter um espírito manso, são chamadas para ser boa mãe. Ora, um casal que casa quer ter filhos. A mulher, ela deve aceitar esse papel, porque quando ela não aceita, ela está sendo insubmissa até a palavra de Deus. Então é por isso que nós temos muitos problemas sociais, a começar pela sujeição. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Se Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando você hoje acordou pela manhã, como é que você fez? Você pôs um pé para fora e o outro disse, não vou hoje. Vem em pé. Não. Irmãos, quem faz você levantar? Quando você acorda, que você vai lá escovar o dente, lavar o rosto. Tem uns que ainda escovam, os maridos que não escovam mais. Deus está falando. Você vai lá, escova o dente e lava o rosto. Você faz tudo de forma organizada. Quem manda no seu corpo é a sua cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo ordenou que a igreja é o corpo dele. E ele disse, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Não é o corpo dele. Então a igreja não tem vontade própria. A igreja faz a vontade do seu Senhor. Amém? É difícil de entender isso? A igreja não pode fazer a sua própria vontade. A igreja tem um esposo, que é Jesus. Então, a igreja deve ser sujeita a Cristo. E a analogia bíblica, ela não é só escrita por Paulo, mas por Pedro também. E Pedro ainda diz que, depois eu vou falar do marido. Vocês entenderam aí, mulheres? Então uma mulher tem que ser sujeita ao, como a igreja é sujeita a. Então, marido, seja feita a tua vontade. Ele vai hoje ficar feliz da vida. Meu Deus do céu. Agora se prepara, homem. Você fica rindo por dentro aí. Tem mulher que olha para o marido, está rindo o quê? Depois te pego.
O marido tem que amar a igreja. O marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Então a gente não pode, os maridos não podem se sentir um bonzão, não. E eu ajudo muito dentro de casa, ajudo demais. A Rose não está aqui, eu queria que ela concordasse comigo. Eu ajudo muito. Maridos, versículo 25, vai lá. Vós maridos, quando eu falo a Rose, eu não tenho duas mulheres, tá, gente? Porque a Rose trabalha, porque, não é a pastora Tatiana, tem outra? Então eu vou corrigir aqui antes que saia uma loucura aí, antes que alguém edite lá no YouTube também, né? O pastor tem outra mulher, a Rose. A Rose trabalha lá em casa 3 vezes por semana, tá? E ela sabe porque quando ela chega, a minha cama já está arrumada, eu já recolho o lixo do banheiro, as roupas sujas do cesto eu ponho lá do lado do tanque. Não vai dar uma cutucada no varão aí, não? Às vezes, domingo de noite a gente come, ela vai segunda, mas eu lavo toda a louça que está na pia. Aproveita aí, varoa! Aleluia, Deus está falando. Sapatinho de fogo, pastor. Vai ter batismo no Espírito Santo agora? O cara pensa que ele é o quê? A gente não aprende só falando, só ouvindo. A gente aprende com as ações. Seu filho está aprendendo o quê, pai? Né? Maridos, 25. Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Muito sério isso aqui, hein, gente? Muito, muito, demais. Demais. O marido é o cabeça do lar. Mas a esposa precisa ver no marido um amor sacrificial. Um cara batalhador. Jesus, a Bíblia diz que a característica do Messias era homem de dores, experimentado no trabalho. Aí a moça casa, o cara, eu não vou trabalhar não. E olha aqui, irmãos, a gente tem visto isso. Eu não falei que as mulheres elas devem ganhar o marido, não é com a palavra, tá? As mulheres ganham o marido que não é da igreja em silêncio. Eu não li esse texto que está em Tito também. Mas olha o que diz o versículo 28 aqui. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. O cara é grosso, violento moralmente falando, vive xingando a esposa, e ele quer que a esposa seja feliz. Dinheiro não é tudo não, irmão. Dinheiro não é tudo. Uma mulher precisa ser amada, e você não vê Jesus dizendo à igreja, na cruz, Jesus não disse uma palavra, ele não fala, como eu amo vocês, porque às vezes a pessoa, ela quer que Jesus deu prova do amor máximo que a humanidade conhece, através das suas ações e dos seus gestos. Ele provou seu amor pelos discípulos, pela igreja, lavando os pés dele. Eu pergunto a você, marido, que deve amar a mulher como ao seu próprio corpo, quantas vezes você lavou os pés dela? Tá louco, pastor? Então faz uma massagem nos pés dela. Quem sabe ela passou o dia inteiro trabalhando dentro de casa, chegou à noite, ela não aguenta mais de dor nas pernas. Pastor, eu vou gastar com creme. Passa margarina. Sem sal. O marido deve amar a esposa como ao seu próprio corpo. Preste atenção aqui. Ela quer comprar um creme para ruga, porque mulher, irmão, olha, ela está envelhecendo como você está. Porque quando você casou, você tinha peitoral, e o peitoral desceu. Isso é lei da física. A gravidade puxa tudo para baixo.
E por que existe o processo de envelhecimento? Eu te explico. O processo de envelhecimento se dá porque toda célula no seu corpo, que ela nasce a cada 5 segundos, ela tem um tempo de vida útil. A célula, com o passar dos anos, elas vão envelhecendo no seu processo natural. Elas vão perdendo líquidos. A célula vai perdendo água. Então, uma pessoa de 40 anos, ela começa a ver um declínio celular. As células não vão tendo o mesmo vigor que no passado. Um processo de envelhecimento. Sabe por quê? Porque Adão pecou, trouxe morte. As células vão morrendo. E aí as células, principalmente dessa região do rosto, vai diminuindo o colágeno, que é um líquido que tem na célula. E como diminui o colágeno, a primeira coisa que vai aparecendo é ruga. Como é que é? O bigode japonês. Isso são células que estão envelhecendo. E aí o marido olha para a mulher olha para o marido e fala assim: oh, amor, eu queria comprar um creme em volta do olho. E a gente acha que tem 99 essas coisas. Olha lá, quanto que é? 5? Vai comprar creme para os olhos para você ver. Misericórdia. Parece coisa do Petrolão, do Mensalão. Ela quer se cuidar. Então o marido, eu estou falando de um creme dos olhos, mas quantas mulheres gostariam de ficar um dia no salão? E elas trabalham fora. E elas cuidam da casa. E o cara chega e fala assim: pode me dar o dinheiro. Sou eu que pago a conta aqui. Mas ele não fala para ela que ele foi jogar bola, que ele pagou lá a quadra, deu 15 pila. Fala a Deus. Ele não fala. Que para os amigos ele chegou lá e falou: ô galera, hoje eu estou pagando coca para todo mundo, para não dizer cerveja, porque crente não bebe. Aí ela pede: amor, eu queria ir no salão. E salão é igual Petrolão, mensalão. Salão, combina, viu? Para o marido é o dia do cão daí. Deixa ela pintar o cabelo. Se ela quer pintar de verde, mostarda, deixa. No fundo, ela quer fazer alguma coisa para chamar sua atenção. Ela quer que você olhe para ela e diga: nossa, como você está bonita. O marido que ama a esposa, ama o seu próprio corpo. Então se a mulher quer cuidar do corpo dela, irmão, Deus dotou a mulher de uma sensibilidade diferente. O problema é quando o homem começa a ficar muito sensível. Esse é o problema. Esse é o problema dessa geração. A sensibilidade é o extremo. Homem é homem. Homem anda como homem. Amém? Homem tem coisa de homem. E não é machismo. E mulher tem coisa de mulher. Mulher se veste como mulher. Mulher anda como mulher. Não precisa se exibir para os outros. Mas a mulher, gente, até na questão íntima, Deus fala isso. A Bíblia diz que o leito tem que ser sem mácula. E não pensa você, um dos assuntos mais omitidos na igreja é a questão sexual na família. E é por isso que o diabo brinca um monte. Tem um monte de gente que é até filho de pastor. Eu conheço gente que os filhos sofreram abuso. Gente que prega o evangelho, mas não cuidava da sua própria casa. Eu, por exemplo, não deixo os meus filhos ir para casa de ninguém sem saber para quem é. Eu sou bobo, O diabo está procurando uma brecha. Aí tem pai e mãe que faz assim: deixa lá, quer ficar uma semana? Eu e a minha esposa, por mais que difícil fosse no começo, quando nós éramos muito novos, não tinha. A Vitória e o Miguel, sempre a gente cuidava. Eu cansei de ver pai e mãe: deixa ele ficar aí, fica aí na casa da sogra da mãe. Mãe, cuida dele aí, sexta, sábado, domingo, a gente descansar um pouco. Descansar? Pôs filho no mundo, tem que cuidar. Devia ter pensado antes. Vocês estão ouvindo aí, irmãos? Pensei que vocês tinham me deixado sozinho aqui. Aí tem um monte de marido que trata a esposa como empregada. Tem ou não tem, gente? Não vai dizer tem, que o marido está do lado, ele já vai te dar uma cutucada aí. Cala a boca. Ele vai, como eu disse, ele gasta com os amigos, gasta com um monte de coisa, e ele não quer gastar com a esposa. Está errada. E ainda trata a esposa como empregada.
Ô mulher, meu sapato aí tá sujo, por que você não lavou ontem? Foi domingo. Domingo é meu dia de folga. E o dela não. Meu sapato aí, ó. Não, irmão, um dia me chamaram na casa de um casal que vinha aqui na igreja. Não vem mais. Não, já estava aqui, é? Esse? Não vem mais, já faz tempo. Tive que ir lá 10h30 da noite. Cheguei lá, qual foi o problema? Briga no casal. Qual era o problema da briga? Ele chegou em casa, e ele tinha dado uma ordem, que ele queria o tênis dele lavado, e ela esqueceu, e ele fez um escândalo, aí o pau fechou. Aí crente chama quem? Quem? O pastor não faz nada. Aí fica a gente, e você? Deixa que eu falar. Calma, você vai falar. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte. E a filha de 15 anos vendo tudo isso. Eu falei, gente, um tênis. Quase foram as vias de fato fisicamente. Agora veja, tem palavra que fere como um tapa, gente. O marido tem que amar a esposa. O marido tem que cuidar da esposa. Tem que amar a esposa como o seu próprio corpo. E o amor do marido pela esposa tem que ser sacrificial. Diga amém. Os homens aí podem dizer amém? Homens casados estão aí? Só tem isso, levanta a mão. Merreca de homem casado aqui essa noite. Mas os moços que estão aqui já servem para vocês. Tá bom? Agora outra coisa interessante serve para os dois. Versículo 31. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma carne. Gente, quem casa sai de casa. Quem casa sai de casa. Porque assim, eu sei o que é isso. Eu morei com meu sogro, com a minha sogra. Eu amo eles demais. Mas não dá certo. Não tem como. Eles querem ajudar. Estraga. Aí, primeiro porque tem genro ou nora que é folgada demais. Vai lá na casa do sogro, abre a geladeira, o cara está guardando a coca desde terça para o sábado. E ela vai lá pegar a coca. Vai você e compra uma coca. Aí chega o sogrão. Eu quero dizer que eu nunca fiz isso. Porque a gente tem que saber o que é nosso e o que não é nosso. Mas é de todo mundo. Mas de todo mundo, né? De todo mundo, mas você não investe em nada. Como tem gente esperta, né? O mundo é dos espertos, pastor. O paraíso é dos santos. E esse mundo um dia vai acabar. E ele vai, com o globo e tudo pro inferno. E os espertos vão junto. Questão de família é questão espiritual. A gente ri muito na igreja, irmão. Só que isso aqui não é um circo, não. Se você quer um palhaço, vota no PT. Que desrespeita juiz, que desrespeita promotor, Polícia Federal. Isso para mim é um circo. Porque a minha Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. E é por isso que eu não falo mal da Dilma. Embora ela saiba contar só até 100. Será que ela sabe? Deixa o varão vai casar. Solteiros, levantem as mãos. Solteiros, levantem as mãos. Você vai casar, tchau. Tchau pra ti. Vou pra Porto Alegre, tchau. Vai casar? Não tem casa própria? Tem uma coisa muito comum que as pessoas pagam todos os meses. Se chama Veja o que as profetas, hein? Aí a pessoa mora na casa do pai, ela mora numa casa que tem um quarto grandão. Daí ela vai alugar uma casa que ela tem um quarto enorme. Filho, o aluguel ele é avaliado pelo tamanho do imóvel. Esteja preparado. Quando a pessoa casa, ela casa para a vida inteira. Mas quando eu morava na casa do pai, não era assim, meu bem. Meu quarto cabia o guarda-roupa, a cama, um criado mudo, uma cômoda, uma escrivaninha, um closet, o gato, o cachorro, o urso.
Aí o cara já começa a suar as bicas. Aí o cara, se ele não conhece a Bíblia, que ele é meio banana, ele vai dizer, tá bom, amor, Deus vai ajudar a pagar. Vai. Você tem que entender que quem está casando está assumindo responsabilidades. Amém? Agora tem uma parte aqui que eu queria só passar para os maridos. Olha, eu falei que a mulher ela tem que ser pura, tem que dever respeito ao marido, submissão, tem que ser dona de casa, ser boa mãe, tem que ser sujeita ao marido como a igreja é sujeita a Cristo. Mas o marido, Deus estabeleceu uma unidade básica na sociedade, que é a família. E toda família precisa de um dirigente, que é o marido. O marido não pode ser omisso a isso. O marido é ele o dirigente do lar. Dirigente não se diz, não, acabei de dizer. A responsabilidade dele por cabeça qual é? É exercer com amor, com mansidão, considerando a esposa vaso mais frágil. Eu tenho autoridade sobre a minha esposa? Tenho, mas eu não posso fazer o que eu quero com ela. Eu tenho que olhar para ela e fazer com que ela seja feliz. Eu quero satisfazer as vontades dela. Eu vou respeitar ela como vaso de honra. Responsabilidade do marido, prover as necessidades básicas para a família, físicas, materiais e espirituais. Amar, proteger, trazer segurança para o bem-estar da família. Gente, tem marido que não protege. Amor, vai lá, olha, tem mulher que fala assim, amor, tem uma barata na cozinha. Ai, aonde? Tem homem que foge de barata. Tem coisas, irmãos, que a irmã está coitada da irmã. Ela está lá sofrendo porque quebrou a torneira faz 68 dias. Ela está 68, amor, a torneira da cozinha quebrou, estou lavando a louça no tanque. Amanhã eu arrumo. Estraga as coisas dentro de casa, não arruma. É por isso que eu vi uma empresa em Joinville esses dias, marido de aluguel. Sai fora, Satanás. Serviços para o lar. O slogan é: você não precisa de um marido. Está repreendido em nome de Jesus. Como você? É porque tem tanto marido omisso hoje em dia, que daí elas estão chamando para trocar resistência de chuveiro, elas estão chamando para arrumar o cano que estourou. Amém? Amém, gente? Responsabilidades do marido: honrar, compreender. Compreenda a mulher, mesmo que faz de conta que você compreende. Amor, eu te entendo, mesmo não entendendo. E por fim, o marido tem que ser leal à esposa, fiel. Principalmente ele tem que ser fiel. Amém? E o meu recado aos filhos aqui então, para vocês não ficarem de fora, os solteiros. Capítulo 6, versículo 2. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento olha, isso aqui é Novo Testamento. Para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Agora olha aqui para mim. Você entendeu porque no cemitério tem um monte de jovem morto? A mãe dizia, não vai, meu filho. Foi. A mãe dizia, com quem que você anda, meu filho? Tem uns amigos aí, mãe, não interessa. Saiu com os amigos. Agora o papel do filho qual é? Mãe, tem menos de 18 anos? Mãe, posso ir na casa do meu amigo? Se a tua mãe, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Se a tua mãe não sabe isso aqui, o código do seu celular. E ela disse assim, filha, ou o pai dizer, filha, filho, qual é a senha do seu telefone? Para que tu quer saber? Ele é o seu pai. Ele pode chegar, você não vai me dar senha? Então me dá o teu telefone. Você vai fazer o quê? Você vai no conselho tutelar? Falar para o conselho tutelar o quê? Meu pai tirou o celular. Aí nós estamos vendo um tempo que eu não sei se a orientadora do conselho vai dizer assim, graças a Deus. Porque hoje está havendo pedofilia pela internet no celular. Tem moças caindo
em situações na rede chamada internet. O Facebook tem feito muitos homens aliciar muitas crianças prematuramente. O pai não sabe. Se a mãe chega e diz assim: filha, larga o celular, vai lavar a louça. Vai lavar a louça. Eu vou estudar para ser alguém. Porque a sua mãe não é, você está desrespeitando ela. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Porque tem mandamento que não tem promessa, mas esse diz: para que sejam longos os teus dias. Temos uma juventude sem referencial de pai e de mãe. Temos uma juventude que desrespeita tudo e todos. Temos uma juventude que não tem mais limites. Temos uma juventude que está perdida. A droga tem ceifado, destruído. E muitos pais estão desesperados. E eu digo uma coisa para você como pastor: eu amo Concórdia. Eu sei que Deus tem um plano com essa cidade. Mas tudo começa, sabe como? Quando os crentes dessa cidade começarem de fato a congregar, a praticar sua fé e a cuidar da sua família. Porque se eu pratico a minha fé, mas eu não cuido da minha filha, do meu filho, da minha esposa, estou negando a minha fé. Muito bonito eu chegar aqui e dizer para vocês assim: ó, irmão, vocês não estão vendo a pastora aqui? Nós nos separamos. Chegou a tocar um negócio celular aí, deve ser ela. Ela está lá em Curitiba num treinamento que é do pastor Corte. Ela está numa escola da Jocum participando de um treinamento para a escola de libertadores, para aprender e ser ministrada. Muito bom. Então, mas eu quero usar ela como exemplo. Se eu chegar aqui e dizer assim: não, sabe o que é? Não deu mais certo, o que você vai dizer? Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? O que é isso? Eu não vou. Aí no outro domingo eu vou pregar sobre família. Irmãos, olha aqui, vou pregar sobre família. Eu quero dizer a vocês que eu já arrumei uma noiva bonita aí. Conheci ela pelo Facebook. Porque todo mundo no Facebook é bonito, irmão. Eu quero ver pessoalmente. Eu vou ter autoridade para falar sobre família? Como assim? Ué, então eu neguei a minha fé. Agora você vê. Eu estou usando eu como exemplo. Mas se for você, se for alguém que está do seu lado aí, é a mesma coisa. O ímpio, ele não quer saber se é pastor ou se é o diácono. Quando tu está separando, tu não era crente? Envergonhando o evangelho. Aí o diabo faz assim, ó. Tá vendo, Senhor? Aí, ó. Vamos para a igreja, ó. Olha aí. Agora, quando um homem e uma mulher se levantam em oração, com zelo, temor pela família, praticando o que está escrito, isso envergonha as obras do diabo. E isso faz com que Cristo apareça. Eu já passei por dificuldades, irmãos. Já passei muita dificuldade. Mas em nenhuma das nossas, eu e a pastora, os anos que nós aprendemos a viver junto, na questão financeira, material, já passamos por muitas situações. De ter pai e mãe que podia ajudar e não ajudavam. De poder ligar para o meu pai e dizer assim: pai, o pai tem como me arrumar esse mês um troquinho a mais? Mas de passar, irmão, dificuldade mesmo. Mas sabe, de comprar às vezes pão contando moeda. Mas nunca ouvi da minha mulher uma palavra que me desacatasse, que me colocasse no buraco, que me jogasse no abismo. Também nunca ofendi ela. No ministério quando eu comecei. Quando eu saí do meu emprego numa grande empresa de Joinville. A primeira coisa que eu falei com Deus era: Senhor, cuida da minha família, Senhor. Não permita, meu Deus, não permita. Eu fiquei 1 ano sem receber salário praticamente. E eu e a pastora trabalhando na obra. Até que chegou um limite da minha condição financeira. Dependendo totalmente de Deus. E gente falando assim: ih, rapaz, você vai passar fome na igreja, cara. Você vai passar fome na igreja, cara. Quem é que vai te ajudar, cara? Quem é que vai te ajudar? Esperava em Deus, confiava em Deus. Hoje a pessoa vê a pastora com cabelo loiro bonito. Às vezes eu ia lá, comprava aquela tinta de R$6 para ela, mais barata, vermelho. Aí saía, em vez de vermelho, saía uma abóbora.
estava sozinho, às vezes dizia: meu Deus, eu só te peço, Pai, eu posso passar por qualquer situação, meu Deus, mas a minha família, tu não permitas, meu Deus, não permitas. Às vezes, irmãos, Deus tratava do meu caráter e eu não percebia, na dificuldade, na escassez. Eu, às vezes, irmãos, meu primeiro carro, quantas vezes faltou álcool no carro? Deus tinha me libertado do alcoolismo com 17 anos, e eu descobri que mais tarde meu carro era alcoólatra, porque eu botava R$10 de álcool, e 10 agora seria uns 30, né? Eu botava R$10 de álcool, e eu ia para o programa de rádio, e eu ia fazer visita, e eu ia entregar comida na ação social. Às vezes entregava comida na ação social, pensando como é que Deus ia prover na minha casa. E eu fazia obra, e quando ia na hora do culto, sempre acabava o álcool na hora de ir para o culto. Ô Satanás! E um dia eu não esqueço, chovendo uma barbaridade em Joinville. Da minha casa até a igreja dá uns 4 quilômetros. Quando chegou no meio do caminho, na Albano Schmidt, que é uma via dupla, rápida, eu vi que o meu carro fez assim. E eu fui, gasolina. Até que a minha esposa olhou e falou: o que está acontecendo, Leandro? Virei o carro para sair da via rápida, e eu tinha R$5 no meu bolso. Eu falei: não é que eu botei álcool, mas acabou. Quando tu pôs o álcool? Eu falei: faz uns 3 dias. Eu sei que Deus multiplicou muitas vezes o álcool no meu carro, mas eu tinha uma fé, irmão, sensacional. Nunca vi. Aquele dia estava chovendo. Peguei o guarda-chuva, fui lá no posto, voltei a pé e cheguei na igreja. Nós não perdemos o culto, nós fomos adorar, louvamos a Deus. Não teve briga. Quantas vezes no ponto de ônibus, eu com a pastora, nós éramos os últimos a sair da igreja, às vezes ficávamos lá no ponto de ônibus, Joinville, para ir embora. Os irmãos passavam, tchau. E nós assim, tchau. Nós dava tchau assim, ó. Tchau. Domingo de noite, ônibus. Perdia um, o outro só meia hora depois. Chegava em casa meia-noite e pouco. Deixa eu falar para você. Nós somos tão felizes hoje como eu e ela éramos naqueles dias. Esses dias a gente pegou uma vez pegou uma filmagem VHS, o irmão emprestou na igreja. Nós filmamos a Vitória e o Miguel. Esses dias nós estávamos lá chorando. Porque não é o carro, não é a casa. Porque o que te faz feliz é a tua família. Deus só te faz prosperar, irmão, porque você aprende os princípios bíblicos. Ame a sua família, ame os seus filhos, mostre para eles exemplos. E olha, o diabo tem trabalhado muito para arrancar paz de dentro de casa. Eu disse aqui desde o início dessa mensagem. Uma das coisas que o diabo tem mais feito, ele tem inspirado pessoas para se levantar contra princípios de autoridade. Está aqui, em Hebreus está escrito sobre isso, em Romanos está escrito sobre isso. Mulher que se levanta contra o marido, alguém que se levanta contra a sua autoridade, é o filho contra o pai, a filha contra a mãe. Só vai dar problema, irmãos, porque quando a gente quebra um princípio de autoridade, isso é mexer com o próprio Deus. A gente vive um tempo de muita rebeldia, muita rebelião, em vez de oração tem muita murmuração, em vez de cooperação tem muita crítica. Tem muita gente que está te criticando, que está criticando a sua família, mas são poucos que cooperam, são poucos que te auxiliam. Por isso que é tempo de buscar Deus, por isso que é tempo de congregar. Se alguém está pegando o caminho contrário da igreja, não vai na onda. Porque Jesus está voltando, irmãos, e Ele disse, como foi nos dias de Noé, assim será na volta do Filho do Homem. Nos dias de Noé havia violência, havia rebeldia, havia pecado sexual.
desprezo pelo pai e pela mãe. É isso que está acontecendo. Falta de temor a Deus. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será na volta do Filho do Homem. Então, se você está congregando e você tem cuidado da sua família, apresente para Deus a sua família, as suas causas. Tem gente hoje que reclama de passar 2 horas dentro da igreja. Mas se vai num restaurante que se tiver que esperar do lado de fora 1 hora para comer um pedaço de carne, não reclama. Se tiver que ir no hospital, ficar 3 horas para ser atendido, não reclama, porque é saúde. Se tiver que ir num campo de futebol, se assistir um Grêmio, um Inter, se tiver que pegar uma fila para entrar num setor de cadeira, fica 2 horas lá esperando, intervalo, depois para sair fila, não reclama. Então, se as pessoas estão reclamando de ouvir a palavra de Deus, de esperar um pouquinho mais, de sentar, por isso que as pessoas, muitas delas, não estou dizendo que seja o caso seu, mas eu sempre falo aqui, por que as pessoas chegam atrasadas no culto? Experimenta chegar no fórum, numa audiência atrasada. Porque tudo começa com temor, com respeito. Respeito é um princípio. Respeito, ordenação, autoridade, tudo questão de princípio. Família, irmãos, é um assunto muito sério. Família é um assunto que é espiritual. Se o homem negligenciar a sua família, se uma mulher negligenciar a sua família, ele negligencia a própria vida, a própria ordenação da palavra. Vamos ficar em pé, vamos orar? Nós poderíamos falar um pouquinho mais para os filhos, mas semana passada a gente já falou também. Os jovens que estão aqui, atentem no que eu vou dizer. Quando você grita com a sua mãe ou seu pai, você está cometendo um pecado muito grave. Principalmente quem está na igreja, orando, evangelizando, falando de ganhar almas. Começa dando testemunho dentro de casa. Começa dizendo: mãe, eis-me aqui, mãe. Pai precisa de alguma ajuda? Vai lá, pega o sapato do seu pai, engraxa o sapato dele, sem ele saber. Você não precisa receber um elogio dele. Ele vai pôr o sapato, talvez ele nem perceba, mas ele é o seu pai, você está fazendo isso por honra. Porque tem gente que quer ser filho, mas só receber elogio. Sabe que a Bíblia fala sobre paternidade? O pai que ama o seu filho, ele corrige. Mas tem uma geração irreconciliável aí fora. Se o filho não se sujeita, não honra o pai. Tem pai que está trabalhando duramente para às vezes pagar uma boa escola, para dar uma boa roupa. E eu não tenho mais a minha mãe aqui. 4 anos vão fazer que ela partiu. Mas ela sabia, primeiro na minha vida era o Senhor Jesus. Eu como pastor, ela sabia, eu tinha a igreja como pastor para cuidar. Mas eu sempre falava com ela, eu sempre ligava: mãe, como é que você está? Está bem? Está tudo bem com o pai? E o jovem espera um dia. Eu disse hoje de manhã: morto ouve alguma coisa, gente? Morto fala? Aí tem gente que está esperando a mãe morrer, o pai morrer. Ai, eu te amo tanto. Agora? Faz agora, prova o seu amor. Eu disse que Jesus não falou na cruz que ele amava ninguém, mas ele perdoou. Ele demonstrou o amor dele. Dá para a gente fazer isso, irmãos. Amém? Só na igreja que você vai ouvir isso. Você não vai ver isso em novela. Por isso que esse lugar, irmãos, é um celeiro. E tem muita fartura para a sua alma e para o seu espírito aqui. Amém?
Põe a mão no seu coração. Bendito Deus, eu te louvo, Pai, porque a tua palavra, ela é vida, ela é espírito. A tua palavra nos cura, nos limpa, nos regenera, nos transforma, nos redime. A tua palavra, meu Deus, nos inspira, nos fortalece, nos levanta. A tua palavra nos corrige, nos exorta, nos admoesta. A tua palavra, meu Deus, traz esperança, traz vigor, traz uma certeza, uma convicção, uma fé. A tua palavra, Senhor, ela traz entendimento. A tua palavra dá inspiração à mente, criatividade. A tua palavra nos renova. A tua palavra, Senhor, traz sonhos de volta que estavam sepultados. A tua palavra, Senhor, traz ressurreição e vida. A tua palavra, Senhor, ela manifesta a tua glória. A tua palavra, Senhor, traz a existência o que não existe. A tua palavra, Senhor, reconstrói o que foi destruído. A tua palavra, Senhor, faz milagres. É por isso que debaixo da tua palavra eu abençoo estes irmãos. Debaixo da tua palavra eu declaro a família abençoada, o solteiro que está aqui ou o casado, a viúva ou o viúvo, eu abençoo, meu Deus, para que o futuro seja, meu Deus, guardado em tuas mãos, para que essa família seja livre dos ataques malignos, das ciladas diabólicas. Eu abençoo o marido, abençoo a esposa, abençoo os filhos. Eu declaro agora, Pai, a unção que traz cura, o perdão, Pai, que traz cura, meu Deus, eu declaro sobre esta família. Se alguém feriu alguém com palavras, Pai, que haja uma unção para que seja restaurada a comunhão, que haja perdão nesta família. Se houve traição, que haja perdão, porque o perdão é maior do que o ódio, o perdão é maior do que a amargura, o perdão é maior, meu Deus, do que o remorso. O perdão reconstrói, constrói, o perdão traz vida. Eu declaro, Pai, declaro sobre esta igreja, meu Deus, um bálsamo nessa noite. A tua palavra trouxe, meu Deus, entendimento, eu sei disso, e que sejamos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor, o Rei da Glória. Glória a Deus.